pessoal! Vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento humano de modo mais específico no período dos 7 aos 12 anos de idade. O que marca mais essa fase? Qual a sua característica principal? Bom, nesse período, a criança obrigatoriamente deve se inserir no período fundamental. Essa situação gera muita angústia, tanto para os pais quanto para os filhos. Por quê? Porque os pais, pela separação efetiva, agora a criança deve obrigatoriamente frequentar a escola. Ela precisa ir e o pai não tem como mais adiar essa inserção. E o outro aspecto é que os filhos, nesse período, como ele vai iniciar, já está na alfabetização, ele vai ser mais cobrado. Por quê? Porque nesse período ele desenvolve mais as suas habilidades, suas competências, a sua inteligência e a sua responsividade. Então, requer mais dele um desempenho melhor no ambiente escolar. E isso, consequentemente, traz mais angústia para a criança. Vamos então agora ver um VT em que caracteriza melhor essa faixa etária. Os 7 anos relacionado ao período educacional está muito voltado para o ensino fundamental, que é o período obrigatório. Esse período ele gera muita angústia para os pais, porque ele sente realmente uma separação do filho. E também para a criança, por quê? Cobra-se dela uma responsabilidade muito maior com relação ao seu desenvolvimento cognitivo. Nesse período, ela vai estar desenvolvendo de uma forma mais efetiva a sua aprendizagem, as suas competências e as suas inteligências. E é nessa fase em que ela sente uma necessidade de tornar-se mais independente nesse processo educacional. Ela busca essa autonomia. Diante disso, a construção da identidade, a necessidade que a criança tem em se reconhecer é muito grande. Então, o pensamento abstrato está muito presente. Por quê? Porque a criança ela começa a internalizar e a perceber os seus processos internos, porque ela está buscando essa construção da identidade. E o professor, claro, é fundamental nesse período, porque ele vai estar acompanhando a criança juntamente a toda essa cobrança, em que ele vai estar ensinando para a criança realmente o que é certo, o que é errado. E por ser um período obrigatório, a criança se sente muito mais cobrada, não só pelos seus familiares, mas também por si mesmo, em busca justamente dessa autonomia. Diante disso, a criança também está se preparando para entrar no período da pré-adolescência, da adolescência, em que as mudanças corporais são muito grandes. E isso as incomoda. Por que as incomoda? Porque nem sempre elas estão preparadas para lidar com todas essas características. A sociedade cobra, a sociedade ri, a sociedade pune a criança nesse período. Então, pessoal, como vocês observaram no VT, nessa fase a criança ela está vinculada ao pensamento abstrato. O que é isso? Ela começa a se ver mais internamente, as suas características, o seu comportamento. Por quê? Porque ela está se preparando para entrar no período da pré-adolescência e da adolescência. E essa fase ela é marcada por quê? Ela é marcada pelas alterações hormonais. Aqui as alterações hormonais acontecem de modo mais acelerado. Desse modo, a criança nesse período, ela se torna mais autônoma diante das suas atitudes no ambiente escolar, diante do seu desempenho nas atividades que desenvolve na escola. E o professor deve entender essa fase como algo bem especial para a vida da criança, porque muitas coisas estão mudando na vida dela.